veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Diácono Reginel, religiosas, irmãos e irmãs, celebramos hoje Pentecostes. Semana passada havíamos celebrado a Ascensão. E o Senhor vem então finalizando o seu caminho e a sua missão para que possa iniciar o tempo do Espírito Santo. Jesus termina sua missão terrena, reforça a fé dos apóstolos com muitas aparições ao longo desse tempo de Páscoa e retorna para junto do Pai. Disse o Papa Bento em uma homilia em 2006, permanecer juntos foi a condição exigida por Jesus para receber o dom do Espírito. E por que não dizer que estar em comunhão é, ao mesmo tempo, condição para receber o Espírito Santo e um dos efeitos que ele realiza em nossa vida e na vida da igreja. Veja, não recebe o Espírito Santo quem viver separado do corpo, separado da igreja, mas em comunhão com Deus, com a igreja e com os irmãos. Segunda leitura de 1 Coríntios, escutamos que a cada um é dado a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Refletimos isso na semana passada. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. O Paráclito integra todos em um único corpo. E todos vivem em função deste corpo e o edifica segundo sua capacidade. Falávamos na semana passada que Deus concede os dons para a capacitação do corpo. E essa ideia aparece também nas leituras de hoje, mas a ênfase é na composição de um único corpo, de sermos um único corpo. E esse entendimento, ele tem que ser claro para todos nós. Fica evidente, com as leituras e com a reflexão de hoje, a gravidade das divisões e como estas não procedem de Deus. Quem causa divisões não age movido pelo Espírito, pois o Espírito visa sempre a integridade e o aperfeiçoamento do único corpo de Cristo. Quantas e quantas vezes já fomos ocasião de separação, de divisões, de ambientes não harmônicos. O Espírito move-nos à comunhão, move-nos à comunhão com os irmãos. E se estamos abertos à ação do Espírito, não podemos ferir, excluir e afastar, mas entender a dinâmica do corpo, da unidade que edifica o todo e cada membro. Não só edificamos o corpo quando entendemos que fazemos parte de um corpo, mas edificamos a nós mesmos quando entendemos que fazemos parte de um corpo. Quantas e quantas vezes já escutei pessoas se afastando da pastoral, ou às vezes de uma determinada paróquia, porque teve algum conflito, e depois sai dizendo, naquele lugar, naquela pastoral, só tem pessoas falsas e tá. Ninguém é perfeito. Quem aqui é perfeito? Quando foram provar Jesus e colocar aquela mulher pecadora, jogada no chão, e dizendo,
que deveria apedrejá-la segundo a lei, Jesus responde: atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Atire a primeira pedra aquele que é perfeito. Não tem ninguém perfeito. Todos somos limitados, pecadores. Agimos motivados por egoísmo tantas vezes. Mas parece que só o outro tem problema. Parece que só o outro é limitado. Parece que só o outro erra. Ou parece que os nossos erros são sempre pequenos, enquanto os erros dos irmãos são sempre grandes e inadmissíveis. Deus nos exorta com a liturgia de hoje, que quem age movido pelo Espírito não fere, não exclui, não afasta, não divide. Movidos pelo Espírito, nos tornamos instrumentos de comunhão. Santo Agostinho tem bonitas palavras sobre isso. Qual então o sinal seguro de ter recebido o Espírito? Falar novas línguas? Fazer milagres? Não. É amar a unidade. Nas palavras de Santo Agostinho. E ele continua: se portanto quereis viver do Espírito, conservai a caridade, amai a verdade e desejai a unidade e alcançareis a eternidade. Então, amar a unidade, desejar a unidade. E termina dizendo: o amor à unidade de todos os povos é o sinal da presença do Espírito Santo. Sabeis, portanto, que tereis o Espírito quando consentirdes que o vosso coração se afeiçoe à unidade através de uma caridade sincera. E poderíamos nos perguntar sobre isso. A caridade é um desejo seu? A unidade é uma meta nos teus relacionamentos, por mais difíceis que sejam? Vemos, agora não tem mais, que eu cortei com rede social, mas época que tinha rede social e grande, olhava nas redes sociais tanta briga de católico que é de um movimento, de outro, de uma percepção religiosa, espiritual e de outra. Isso não é ação do Espírito, porque o Espírito integra e une todos diferentes em um único corpo. O difícil não é o Espírito Santo unir as pessoas diferentes. Difícil são as pessoas diferentes permitir, querer, desejar ser integradas pela ação do Espírito. Entendem a diferença? O Espírito facilmente ele une as pessoas diferentes. O problema são as pessoas diferentes permitir, querer, desejar ser unido e integrado. Difícil é entender e aceitar tanta diferença em um único corpo. Podemos olhar em volta. Não temos diferenças só físicas. Temos de percepção de fé, temos de espiritualidade, temos de maturidade, nosso próprio processo espiritual. São tantas as nossas diferenças. Aceitar que o corpo é composto por toda essa variedade de pessoas. Isso é difícil. Difícil é valorizar o corpo como ele é. Não aceitar, resistir a participar harmonicamente, conscientemente do corpo de Cristo, é rivalizar não só com as pessoas, mas com o próprio Deus, que continuamente integra pessoas diferentes no corpo e reformula esse corpo a todo momento. Difícil é olhar para a igreja como esse corpo com tantos membros, como ensina São Paulo.
mas esse é o corpo de Cristo. Parece que há pessoas que desejam uma igreja uniforme, onde todo mundo seja igual e pense igual. Essa igreja pode até existir, só não será a igreja de Jesus Cristo. Uma igreja onde todos sejam iguais e pensam iguais, nunca será a igreja de Jesus Cristo. E isso está na Escritura. Não são pensamentos do Padre André, são da Escritura. E ouvimos hoje, e ouviremos na missa, em vários momentos, de jaculatórias, de palavras de acolhimento, da oração eucarística, antes da comunhão. Afinal, até a própria Eucaristia, corpo e sangue de Jesus, chamamos pelo efeito que realiza. Por que chamamos a Eucaristia de comunhão? Porque ao recebermos o corpo de Cristo, o movimento que gera é um movimento de comunhão. Com quem? Com Deus, mas também com os irmãos. Ao ponto de diz a palavra, se tivermos um problema com o nosso irmão, não podemos nos aproximar do altar. Precisamos primeiro nos reconciliar com o irmão, para depois, então, nos aproximarmos do altar e recebermos o corpo e sangue de Cristo, que gera e reforça laços de comunhão. Acolher o Espírito Santo é começar a entender que faz parte desse corpo de Cristo. Acolher o Espírito Santo é renovar essa consciência de pertencimento à Igreja Católica mundial, universal, a Igreja Católica na sua comunidade, na sua paróquia. O Código de Direito Canônico prevê que todo fiel precisa estar vinculado a uma paróquia. Código de Direito Canônico. Antes era territorial. Hoje diz CNBB, documento 100, que é por laços afetivos. Você pode não morar no território, mas ter uma afeição à comunidade e se vincular à comunidade, só não pode estar sem comunidade. São Gonçalo, Niterói, com muitas igrejas, quantos católicos perguntamos, qual a sua paróquia? Não tem paróquia. Um domingo eu vou aqui, outro eu vou ali, depois eu vou lá. Laços de pertencimento. Saber qual é o teu lugar, qual é a tua comunidade, quem são seus irmãos, quem é o teu pastor. Acolher o Espírito é abrir-se a uma cooperação madura na fé dos teus irmãos, na fé da tua comunidade. Acolher o Espírito Santo é superar barreiras. Os atritos que surgem precisam ser superados. E amadurecemos quando isso acontece. Amadurecemos humanamente falando, mas amadurecemos também na fé. Quando enfrentamos os desafios, os atritos, e os superamos por amor, por caridade. E as pessoas querem fugir e vão excluindo facilmente pessoas que antes eram importantes. Quantas pessoas você já excluiu da sua convivência por algum atrito que teve? Parece fácil excluir as pessoas. Parece hoje comum e natural. Um atrito, você rompe e não restabelece mais um laço. Quantas pessoas você já excluiu? Acha que Deus se agrada quando você exclui uma pessoa, mesmo que ela tenha errado contigo? Quando você não tem capacidade de perdão, de reconciliação, de recomeço, acha que Deus se agrada com isso? Acha que Deus se agrada com você apenas apontando o dedo para um monte de gente que você julga ser errado? Acolher o Espírito Santo é superar barreiras, construir a comunhão, tornar-se instrumento de comunhão nas mãos de Deus. Num tempo em que facilmente os laços são rompidos,
os conflitos estabelecidos, as guerras, não só entre países, mas entre nós, são instauradas facilmente. Como é profético um cristão que, em nome de Deus, constrói comunhão, aproxima as pessoas. Quantas vezes você motivou um colega, um familiar a se distanciar, a romper, a separar, a excluir? Quando faz isso, não age em nome de Deus. O único que divide e que separa é o demônio. Peça a Deus a presença do Espírito Santo no teu coração, na tua alma, para que você seja um instrumento de comunhão. E aproximar-se nessa fila que te aproxima do altar para receber Jesus Cristo Eucarístico, tenha todo sentido na tua vida. Que você, ao recebê-lo, você estreite os laços com Deus e estreite os laços com os teus irmãos. Aqueles irmãos que você gosta e tem afinidade, e aqueles irmãos que te custam tanto. Deus nos envia em missão, nos envia a amar, a construir laços que cada vez mais aperfeiçoe essa dinâmica do corpo místico de Cristo. Deus conta conosco como instrumento em suas mãos, instrumentos de comunhão. Assim seja. Amém.